Evangelho de São João, capítulo 20. Maria Madalena, no primeiro dia da semana, foi de madrugada ao túmulo, ainda com a escuridão, e viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Então, correu e foi até Simão Pedro e ao outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E, inclinando-se, viu os panos de linho ali, mas não entrou. Então, Simão Pedro, que o seguia, chegou, entrou no túmulo e viu os panos de linho postos ali. E o sudário, que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não estava com os panos, mas enrolado à parte, em um lugar separado. Então entrou também o outro discípulo, aquele que tinha chegado primeiro ao túmulo, e viu e creu. Pois ainda não entendiam as Escrituras, que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Voltaram então os discípulos para casa. Maria, porém, estava fora, junto ao túmulo, chorando. E, enquanto chorava, inclinou-se para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados, um à cabeceira e outro aos pés, onde havia estado o corpo de Jesus. Eles lhe disseram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Tiraram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era ele. Jesus lhe disse: Mulher, por que choras? Quem procuras? Ela, pensando que fosse o jardineiro, disse: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe disse: Não me toques, pois ainda não subi para o Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Vi o Senhor. E contava o que ele lhe dissera. Quando já era tarde naquele dia, o primeiro da semana, e as portas estavam trancadas, onde os discípulos estavam com medo dos judeus, Jesus veio, ficou no meio deles e disse: A paz esteja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes então novamente: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E dizendo isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam seus discípulos outra vez dentro, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, e pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. E disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez ainda diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Este comentário foi extraído da obra Tratado sobre o Evangelho de João. Comentário patrístico, São Agostinho, Tratado sobre o Evangelho de João. Contexto histórico e teológico. São Agostinho, bispo de Hipona, de 430, foi um dos teólogos mais influentes da Igreja Latina. Seu pensamento e suas obras moldaram profundamente a teologia cristã, especialmente em questões de graça, fé e a natureza da Igreja.
A exposição sobre o Evangelho de João é uma de suas obras em que ele analisa versículo por versículo o Evangelho de João, oferecendo explicações que vão além da leitura literal do texto, aprofundando-se na interpretação alegórica e espiritual. Comentário sobre João 20, a ressurreição e a fé de Tomé. São Agostinho faz um comentário profundo sobre o relato da ressurreição de Cristo, especialmente sobre o episódio em que Tomé duvida da ressurreição de Jesus até ver e tocar as chagas de Cristo. A discussão entre fé e incredulidade se torna o ponto central desta reflexão, o que é altamente relevante para a compreensão do capítulo 20. Trecho comentado. João 20, 24, vi Tomé e a incredulidade. João 20, 24, 29, narra como Tomé, um dos 12 apóstolos, não acreditou na ressurreição de Cristo até que tivesse provas tangíveis. Ele diz, se eu não vir, não crerei. O Senhor, após 8 dias, aparece de novo e oferece a Tomé a chance de ver e tocar as chagas. São Agostinho explica que a dúvida de Tomé não foi apenas uma falta de fé, mas uma oportunidade para a fé ser ainda mais fortalecida em todos os cristãos posteriores. A incredulidade de Tomé se tornou, paradoxalmente, uma porta para confirmar a fé dos outros. A fé que vem da experiência direta, como a de Tomé, é uma forma mais visível, mas Jesus ensina que a verdadeira bem-aventurança está em crer sem ver, João 20, 29. Isso reflete a bem-aventurança daqueles que acreditam na palavra dos apóstolos e não precisam da experiência direta para crer. Reflexão de São Agostinho. São Agostinho enfatiza que Jesus se apresenta com paciência e misericórdia para superar a fraqueza humana. Ele não apenas repreende Tomé, mas também lhe oferece a oportunidade de ver e tocar para que ele possa passar da dúvida à fé. No entanto, o que é mais importante para Agostinho é a lição mais profunda que Jesus ensina ao dizer Beati qui non viderunt e crediderunt. Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso reflete a superioridade da fé, que não se baseia em evidências físicas, mas na confiança na palavra e no testemunho dos apóstolos. Para Agostinho, essa fé invisível é o modelo para todos os cristãos. A fé de Tomé, então, é vista como uma transição da incredulidade para a crença, algo que é necessário para a salvação. Ao confessar, Domine meus e Deus meus, João 20, 28, Tomé expressa a divindade de Cristo, reconhecendo-o não apenas como mestre, mas como Senhor e Deus. Essa declaração de Tomé é vista por Agostinho como um ato de verdadeira fé. Implicações para a Igreja e para os fiéis. Para Agostinho, a cena de Tomé é significativa para os cristãos de todos os tempos, pois mostra como a fé é amadurecida e aprofundada ao longo da jornada cristã. O fato de que os apóstolos acreditaram sem ver representa a fé dos cristãos ao longo dos séculos, que são chamados a acreditar no testemunho dos apóstolos e nas Escrituras. O cristão moderno é convidado a crer não pela experiência direta, mas pela revelação divina transmitida pela Igreja. Além disso, Agostinho aponta que a fé dos cristãos é fortalecida pelo Espírito Santo, que Jesus dá aos apóstolos no versículo seguinte diz, recebei o Espírito Santo. Para Agostinho, o Espírito Santo é a força vital que possibilita aos discípulos entenderem a Escritura e viverem a missão dada por Cristo. Relevância doutrinal e prática. A interpretação de São Agostinho oferece aos fiéis uma perspectiva teológica e espiritual profunda sobre o capítulo 20 de João. Ele ajuda a compreender que 1. A fé verdadeira não se baseia em provas visíveis, mas em confiança na palavra de Deus e nos testemunhos dos apóstolos. 2. A misericórdia divina se manifesta no fato de que Jesus, mesmo vendo a dúvida de Tomé, oferece-lhe a chance de crer e entender. 3. A fé em Cristo como Senhor e Deus é central para a salvação cristã e deve ser professada com convicção. 4. A missão apostólica, visível nas palavras de Jesus para os discípulos no versículo 21, Sicut misit me pater et ego mitu vos, é um convite para que os cristãos também sejam enviados a anunciar o Evangelho e transmitir a graça do Espírito Santo. Resumo final. O comentário de São Agostinho sobre João 20 ilumina o capítulo com uma profunda reflexão sobre a fé que se baseia na confiança, não na visão. Ele ensina que, embora a experiência direta de Tomé seja válida e necessária para a confirmação da ressurreição, a verdadeira fé é superior à evidência sensível e encontra seu fundamento no testemunho da Igreja e na graça do Espírito Santo.
Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.